incentivo, porque senão ele não espera o final de ano e ele abandona. Está demonstrado nesse texto e nas pesquisas que nós fizemos, se tu mantém um incentivo financeiro ao longo do ano, para ele ter frequência no mínimo de 75, e o incentivo que ele aprova tem uma poupança para ele, e que ele conclui o ensino médio, ele recolhe toda essa poupança, inclusive para sonhar, ou fazer um pequeno negócio, ou entrar na universidade. São os dois mecanismos que sintetiza esse incentivo, que eu chamo de forma popular bolsa de estudo permanência, ou bolsa permanência, ou poupança permanência e poupança financeira lá, que fica retida aquele 1/3 como incentivo para aprovação. Permanecer e aprovar, essa é a síntese do projeto. Essa é a síntese do projeto. Por isso a alegria de ver mais de 50 deputados participando desse projeto, de todos os partidos políticos. Conversei com senadores do PL, deputados do PL, deputados do PSOL, de todos os partidos políticos aqui, e destacando os deputados que produziram o projeto. E faço o reconhecimento aqui, a deputada Tábida como a primeira proponente, e faço o reconhecimento para os deputados que apresentaram projetos que nós acolhemos, que estão apensados aqui. Reconhecimento para fazer justiça para esse parlamento, junto com a medida provisória do governo presidente Lula, 1195, que nos deu o parâmetro para montar o fundo, nos deu o parâmetro. Rui Costa, ministro da Casa Civil, Ministério da Fazenda, e Camilo Santana, em nome de toda a sua equipe da educação. Muito obrigado ao governo federal, que com a sua sensibilidade mediamos a construção desta matéria. Muito obrigado aos deputados e às lideranças das bancadas. Muito obrigado a todos os deputados que construíram juntos e construímos juntos uma matéria que vai ficar para a história do Brasil, porque nós vamos mudar a vida de milhões de brasileiros. E para os deputados, como última informação, para vocês terem uma ideia, nós vamos iniciar a Maria do Rosário no próximo ano com 2.500.000 jovens no Brasil que vão receber este benefício. É uma revolução, é uma transformação na vida da juventude brasileira. Muito obrigado ao próprio presidente Arthur Lira, que me deu o privilégio de ser o relator desta matéria. Obrigada, deputado Pedro Kizai, parabéns pelo brilhante relatório, detalhado relatório. Passa-se a discussão. Antes, porém, temos a inscrição, antes de passar a lista de inscrição propriamente, temos lideranças solicitadas. Deputado Rafael Brito. Já está na tribuna? Deputado Rafael Brito. 4 minutos. Depois o deputado Edilvan também já solicitou. Boa noite, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu confesso que estou muito feliz de estar acompanhando, deputado Pedro Kizai, essa votação desse projeto de número 54 de 2021, de autoria da deputada Tabata Amaral. Me enche de alegria, de verdade, fazer parte desse momento único, tão especial para a educação brasileira. O incentivo estudantil é uma iniciativa transformadora. E eu digo isso porque vivi e ouvi lá em Alagoas, depois que aprovamos um programa chamado Cartão Escola 10. Projeto que criamos lá no estado, ainda quando o ministro Renan Filho era governador e eu, seu secretário de Educação. Transformou e continua transformando a realidade de muita gente, hoje sob o comando do governador Paulo Dantas e da secretária professora Rosiane. Desde 2021, já foram mais de 146 mil alunos beneficiados com o programa Cartão Escola 10. Os resultados na nossa educação são expressivos. Esse ano celebramos, sobretudo, o maior crescimento no número de inscritos no Enem de todo o país, com uma taxa de 32%, o que mostra que a cada ano mais pessoas estão concluindo o ensino médio em Alagoas. Me enche de alegria e de orgulho também ver o Cartão Escola 10, um programa que carrega a cara do MDB, ter servido de referência e vai poder contemplar agora estudantes de todo o Brasil. Eu tenho trabalhado
pela nacionalização desse projeto, desde quando fiz parte do grupo de transição do presidente Lula, quando fui convidado e aceitei o convite representando o MDB na equipe de educação. Em Alagoas, a gente criou essa ideia de bolsa mensal, e naquela época a equipe de transição discutia apenas a bolsa conclusão, chamava-se até poupança estudantil, e essa contribuição e os resultados de Alagoas foram fundamentais para que a gente estivesse colhendo isso agora. Eu, por tudo que vi, vivi, ouvi, presenciei, tenho certeza de que esse momento de hoje é o principal investimento que essa sociedade está fazendo na sociedade do futuro. Eu queria parabenizar de forma muito especial a deputada Tabata Amaral, autora desse PL que luta desde o início de 2021. Queria parabenizar a ministra do MDB, deputada ministra Simone Tebet, que quando candidata a presidente da República, ergueu essa bandeira. Queria parabenizar o amigo deputado Edilvan, ao ministro Camilo. Queria parabenizar o presidente Lula, que apoiou essa ideia. Eu queria parabenizar a todas as senhoras deputadas e a todos os senhores deputados que entendem e sabem que permanecer com um jovem dentro de sala de aula, no ensino médio, é o que de melhor pode acontecer na nossa sociedade. E eu tenho certeza, pelo texto que o relator apresentou, por tudo que a gente já discutiu aqui antes desse momento, que o que será aprovado hoje entrará na história e levará a educação do nosso país ao patamar que ela merece. Esse é um prêmio de reconhecimento a todos os servidores da educação do estado de Alagoas que fizeram um grande esforço para criar o cartão Escola 10 e para que agora ele fosse nacionalizado. Um grande abraço, muito obrigado e parabéns a todos. Deputado, com a palavra o deputado Edilvan Alencar, pela liderança do Bloco União, PP, Federação, PSDB, Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriota. Senhora Presidente, colegas parlamentares, nos meus 5 anos de parlamentar, eu digo com certeza, esse é um dos momentos mais importantes da atividade parlamentar. Esse dia é histórico. É histórico para quem acredita em educação, quem aposta nesse processo. E eu queria contar um pouco a história desse projeto de lei. Essa ideia começa em 2019. Eu apresento um projeto 5949/2019, em novembro, e esse projeto é inspirado em uma ação da Cláudia Costin, no Rio de Janeiro. Entre 2011 e 2016, ela tem uma ação nesse sentido, dá R$ 700 para jovens do primeiro ano do ensino médio e reduz 33% o abandono escolar. Queria agradecer também o Rogério, um assessor que trabalhou comigo, que é um dos autores desse projeto, e contar a história. Ele foi apensado, esse projeto que está sendo votado hoje, foi apensado em 8 de abril de 2021 ao projeto da minha autoria, 5949. Em abril de 2021, dia 19, houve um requerimento de desapensação. E em 6 de maio, ele foi deferido. Não entendi bem o motivo, mas aqui a gente não pode entender tudo aqui na Câmara. Mas o momento é de celebração. Nós estamos aqui todos juntos para comemorar. De parabéns à deputada Tata e todos os coautores. Eu sou um dos coautores. Queria também parabenizar o relator Pedro Kizar, que fez um bom trabalho. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. O meu agradecimento especial vai para 2 pessoas. Primeiro deles, presidente Lula. Presidente Lula. Sem ele na presidência era impossível esse projeto estar sendo votado e aprovado. Segundo, ministro Camilo Santana. As primeiras falas do Camilo já citavam esse projeto. O Camilo do Ceará já tinha criado uma bolsa, que é a Bolsa Avance, que era para o ensino superior para a permanência.
Lula aposta em política social e tem histórico nessa pauta. Camilo também. Camilo, você orgulha os cearenses com essa ação grandiosa. Então, assim, muito obrigado a Lula e a Camilo Santana. São dois grandes nomes aí importantes. Por que eu aposto nesse projeto e por que eu digo que é um momento histórico? Nesse país, cerca de 2 milhões de crianças e jovens entre 11 e 19 anos abandonam a escola. Dado da Unicef em 2022. Todos os anos, 500 jovens acima de 16 anos deixam de frequentar as escolas. Qual é o custo social disso? A pandemia agravou muito esse problema. A pandemia aumentou 171% a evasão escolar. Esses números são alarmantes. E o Brasil tem que tomar uma ação sobre isso. Algumas pessoas dizem, mas mais dinheiro para as pessoas pobres. Sim, renda afeta a evasão escolar. Isso são dados do IBGE. Entre os mais pobres, o percentual de jovens de 20 a 24 anos que concluem o ensino médio é de 46%. Quem tem uma renda maior, 94% conclui o ensino médio. Os dados estão aí. E por que criar uma bolsa? Porque os jovens estão dizendo que precisam trabalhar. Os jovens que estão dizendo, a PNAD IBGE diz, 40,2% dos jovens dizem, nós estamos deixando a escola porque temos que trabalhar. Está aí o motivo do abandono. Então essa bolsa é cirúrgica. Ela vai exatamente na questão central do problema. Então essa poupança é um bônus e ela também não é graciosa, ela tem contrapartidas, é ligada à frequência, é ligada à rematrícula, é desempenho, participação no SAEP, participação no Enem. Então, mais uma vez, parabéns ao MEC, parabéns à equipe do MEC que há muito tempo planeja e estuda essa bolsa. Ministério da Casa Civil também, Ministério da Fazenda, todos são importantes nesse processo. Eu queria aqui também deixar claro que esse projeto, ele vem no momento oportuno, ele vem a bem da educação brasileira, ele tem apoio de professores, estudantes, e todo mundo da educação celebra hoje. Então, minha frase nesse sentido, eu queria dizer a todos os parlamentares que fazem a bancada da educação, é uma bancada pequena, é uma bancada diminuta, mas hoje é um dia especial, talvez o dia mais importante dos últimos anos para essa bancada. Então, nós que fazemos a educação brasileira, nós que militamos, que apostamos, que acreditamos, estamos todos de parabéns. Parabéns à TAP, ao relator, e eu digo mais uma vez, Lula, que aposta em política social, que está preocupado com mais pobres. É esse o DNA do governo Lula e do ministro Camilo. Então, muito obrigado. Hoje é um dia dos mais felizes enquanto parlamentar. Obrigado. Parabéns pelo seu pronunciamento, deputado Edilvan. Eu considero que realmente é um dia histórico, como Vossa Excelência aqui falou em nome do seu bloco. A próxima inscrita é a deputada Soraya Santos, que fala pela liderança do PL. Obrigada, presidente Maria do Rosário. É, sim, uma relatoria importantíssima. Esse é o projeto do Estado de Alagoas. O deputado Rafael Brito, agora há pouco, falava do projeto de Alagoas, que ganhou, inclusive, o prêmio Darcy Ribeiro. Estivemos juntos na premiação. Mas acho muito importante a gente destacar, deputado Rafael, deputado Edilvan, porque a bancada da educação é uma bancada muito unida. Onde, deputado Tarcísio, a gente tem que estar olhando o recorte meritório. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço enorme para assegurar a presença dos alunos em sala de aula, reter. Está mais do que na hora, deputado Rafael, da gente olhar as condicionantes de resultado. Eu sou absolutamente contra a aprovação automática. A gente está jogando fora algumas necessidades que temos que ter na educação disruptiva, como tem sido a defesa que temos feito das altas habilidades e superdotação no Paraíba. Deputada Maria do Rosário, nós não temos uma única escola no Brasil, um único instituto para tratar da superdotação e das altas habilidades, que precisam estar no mapa da educação, deputada Maria do Rosário. E me causou surpresa esse ano, onde 4 comissões
setoriais dessa casa acolheram projetos voltados para as altas habilidades, seja na construção. Vossa Excelência é testemunha do trabalho ímpar que o Jaderson, que talvez seja hoje no Brasil a maior autoridade de fisiologia do cérebro. Nós não podemos continuar jogando a nossa inteligência fora, porque quando a criança tem superdotação, ou ela é absorvida por outros países, ou a família tem condição de pagar apoio psicológico, ou simplesmente elas estão lidando com depressão, mutilação. Veja a matéria que saiu hoje no Globo, deputada Maria do Rosário. Um aluno de 7 anos de idade, morador da favela do Complexo da Maré, lá no Rio de Janeiro, se inscreveu online no curso lá em Harvard e foi premiado por um aplicativo que desenvolveu por uma visão de país maior. Essa criança que é da periferia, ela não está tendo atenção numa educação que tem que ser disruptiva. Como disruptiva tem que ser a educação da área rural. São especificidades. Na educação comum, temos que votar bolsas para manter em sala de aula, para não ter evasão. Mas, como disse o deputado Edilvan, condicionado a resultado acadêmico, a assiduidade. Nós temos que olhar para as crianças no seu melhor potencial. É por isso que eu subo à tribuna, para parabenizar a iniciativa da deputada Tabata, cumprimentar o relatório do Pedro Zay, que foi um relatório que acolheu todas as vertentes, parabenizar, como já fiz, o governo de Alagoas, que tem esse programa que foi premiado pelo prêmio Darcy Ribeiro, mas a nossa Comissão de Educação tem que ter um olhar entendendo que educação especial, ela se trata das especificidades de cada um. E fazer um protesto e um registro ainda necessário, deputada Maria do Rosário, que a superdotação, ela faz parte do rol dos alunos que não podem continuar sendo abandonados em sala de aula, passando por depressão, sendo tratado como se tivesse TDAH, sem olhar as especificidades. Então eu espero que a gente também, neste parlamento, possa avançar nessa pauta, fazendo a verdadeira inclusão. Me causou muita surpresa, porque nós colocamos rubrica que foi aprovada em 4 comissões para tratar da superdotação e alta habilidade. E, infelizmente, o relator setorial rejeitou todas. E amanhã a gente vai estar defendendo que o relator geral as insira novamente. Não pode um relator setorial da educação corroborar de não olhar para essas crianças que também são nossos filhos, que também precisam de uma educação especializada. Infelizmente, depois de aprovado em 4 comissões, Comissão de Educação, Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão da Mulher e até Comissão de Pessoas com Deficiência, todas votaram por unanimidade. E o relator setorial hoje publica seu relatório negando cada uma dessas rubricas. Eu não tenho a menor dúvida que o relator geral fará jus a uma demanda tão necessária no Brasil, que é tratar de todos no que manda a Constituição. O que é, deputado Túlio, a melhor educação? Se é comum, vamos ter programas de incentivo, sim, com resultado meritório, fazer tudo para que o aluno esteja em sala de aula, mas nós temos que olhar as especificidades da educação que precisam ser disruptivas, que às vezes passam 15 dias na escola, 15 dias na área rural, as que têm a superdotação, como vai ser o equilíbrio dessa inteligência com o emocional. Temos tido relato de alunos com 9 anos de idade, já cursando universidades de matemática em outros países, mas que precisam do suporte psicológico. O Brasil não pode mais fechar o olho para o choro dessas crianças e dessas mães. Volto a dizer, o Brasil não tem sequer uma única escola especializada em superdotação. E essas crianças estão passando por tratamento psiquiátrico, mutilação, depressão, escondida e muitas vezes escondendo a sua inteligência para tentar ser acolhida dentro de sala de aula, fora o bullying. Isso é gravíssimo, deputada Maria do Rosário. E eu espero que o relator do orçamento desse ano
consiga confirmar o que já fez o deputado Danilo Forte, carimbando uma rubrica para buscar as universidades que estão dispostas a contribuir com a educação e trazer um modelo de referência para o Brasil. Não podemos mais desamparar essas crianças, principalmente as que mais precisam, como foi hoje o caso de uma criança de 7 anos que se formou em Harvard por um ensino à distância, porque tem uma universidade de conhecimento aberto e mora no Complexo da Maré. Nós não podemos fechar o olho para essa parcela da sociedade. Muito obrigada, deputada Maria do Rosário. Obrigada, senhora. Parabéns pelo trabalho, deputada Soraya Santos. Passa-se a discussão. Então, agora o primeiro inscrito favorável, deputado Vicentinho. Deputado favorável, deputado Helder Salomão. Deputado favorável, deputado Zé Neto. Deputada favorável, deputada, primeira que usará da palavra favoravelmente, deputada Érica Cocai, do PT, do DF. Então, depois desse momento de fala pelas lideranças, os deputados vão discutir o parecer apresentado pelo deputado Pedro Kzai para esse projeto que cria incentivo financeiro a estudantes do ensino médio em situação de pobreza ou extrema pobreza, para que eles possam se manter no estudo, se manter, portanto, nas salas do ensino médio. Deputada Érica Cocai. E trago a bandeira da UBS, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Nós estamos aqui com a Jade e com a Beatriz, que estão acompanhando esta discussão, dentre outras discussões tão importantes. Por exemplo, a revisão da reforma do ensino médio, que em verdade foi uma reforma que foi feita numa lógica de não escutar os estudantes e as estudantes, e que estão aqui acompanhando essa discussão porque sabem do que nós estamos falando aqui no dia de hoje. Nós estamos falando de um projeto que foi construído com a participação do governo federal, do governo Lula, mas que tem de autoria deputada Tabata, deputada Rosaneide também, que participavam e constroem a educação na lógica freiriana, na lógica de ser uma educação que possa emancipar, uma educação que possa trazer a boniteza da vida. E este projeto, ele vem no sentido de fazer com que se tenha a permanência dos estudantes e das estudantes no ensino médio, com a Bolsa Permanência, com também a poupança para esses estudantes que seguem critérios que são critérios definidos, ou seja, é preciso que nós não tenhamos qualquer dúvida de que a educação é a política pública mais generosa, porque se derrama sobre outras políticas públicas, porque da qualidade da educação depende também a qualidade de outras políticas públicas, como saúde, como ciência, tecnologia, como geração de renda. E se olhando uma realidade que existe no próprio Brasil, de muita evasão dos alunos e alunas no ensino médio, de uma política que é das políticas de maior acessibilidade, porque mais de 90% ou quase 100% dos meninos nas séries iniciais, meninos e meninas, têm acesso à própria educação. É preciso construir os instrumentos para que estes alunos e alunas, eles fiquem. E nós temos, para além da Bolsa Permanência, que foi construído com apoio do próprio governo, do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, nós também temos a ampliação da oferta de ensino e educação integral para os alunos. Se prevê por volta de 1 milhão de alunos e alunas que terão acesso ao ensino integral. É o governo Lula que vem para reconstruir esse Brasil, e reconstrói-se esse país enfrentando as fomes, porque ser humano não tem fome só de pão, é preciso enfrentar a fome de pão, e o governo
E o governo Lula tem enfrentado a fome de pão, diminuiu o número de pessoas que estão na extrema pobreza, mas o ser humano tem fomes de alegria, tem fomes de afeto, tem fomes de cidadania, tem várias fomes que todas elas são enfrentadas quando se valoriza a própria educação. Por isso fizemos o L. Parabéns ao governo e parabéns à UBS, que está aqui lutando pelo... A deputada Érica Cocai, primeira inscrita favoravelmente. Cabo Gilberto, para falar contrário. Senhores parlamentares, eu não tenho a memória curta. Sabemos que a grande parte da população brasileira esquece quando apanha. O que foi que o desgoverno Lula fez? Com 2 mandatos consecutivos, Lula e Dilma governaram quase 16 anos consecutivos esse país. PT e seus aliados. Eu pergunto aos senhores parlamentares, o que foi que avançou na educação pública? Me diga aí, delegado Palumbo. O que foi que avançou, amigo? Fizeram foi enganar os estudantes com programas que, obviamente, ficou impagável. Quem não lembra do FIES? Os senhores têm a memória curta, é? E o PT fica falando união e reconstrução. Ah, que é união e reconstrução? União e reconstrução de quê, meu Deus do céu? Falam como se tivessem assumido o poder agora, senhores parlamentares. Ou é só eu que observo isso aqui? Ou é brincadeira de mau gosto do PT? Senhora deputada, é impressionante. Fazem, desfazem, prejudicam toda a nação, governam durante 4 eleições consecutivas e vem aqui dizer que está tudo em ordem. É a reconstrução do nosso Brasil. Na educação não avançou em nada. No Nordeste estão deixando o povo burro cada dia mais. Essa aqui é a verdade. Eu peço até desculpa a palavra. Semi-analfabetos, amigo. E o descondenado Lula mesmo falou. Não foi ninguém da oposição precisa falar, não. É só deixar ele abrir a boca. Eu não sei se ele tinha tomado alguma cachaça nesse dia. O senhor viu o que ele disse? Olhe, o pessoal que ganha 2 salários mínimos está votando na gente. Mas metalúrgico que está ganhando 8 mil reais não quer mais votar no PT. Olha mesmo o que o presidente da República teve a coragem e a cara de pau de falar publicamente. Então esse desgoverno Lula, senhores parlamentares, não precisa de oposição. Ele mesmo foi oposição, ele mesmo. O projeto, senhores parlamentares, como foi feito lá em Alagoas, eu concordo 100%. Por isso que eu me inscrevi contrariamente e iremos apresentar destaque, já está no sistema, para que possamos fazer o que já deu certo em um dos estados da Federação Brasileira, que é, obviamente, de 80% a 90%, para que os alunos frequentem as escolas para terem acesso ao programa. Nada mais justo. Nada mais justo. Então, o nosso posicionamento, senhora presidente, é contrário momentaneamente e a favor dos destaques. Muito obrigado. Deputada favorável, deputada Giovana de Sá. Deputado favorável, deputado Tarcísio Mota. Com a palavra, o deputado Tarcísio Mota. Muito obrigado, senhora presidenta, deputada Maria do Rosário. Estamos aqui hoje para votar um projeto muito importante. Escola tem que ser lugar de descoberta do mundo. E para que ela seja isso, tem que ser escola de qualidade. Tem que ser escola em que o aluno possa estar e ficar nela. Por isso,
as políticas de permanência, tanto no ensino superior quanto na educação, no ensino fundamental, são muito importantes para o sucesso escolar. Por isso esse projeto é tão importante. Eu quero começar parabenizando o governo Lula, o ministro Camilo Santana, por terem abraçado essa ideia. Quero parabenizar a deputada Tabata Amaral por apresentar esse projeto de lei, o deputado Pedro Kizai pelo excelente relatório que fez, deputados fundamentais nessa luta, como o deputado Gilvan Alencar, como o deputado Rafael Brito, absolutamente fundamentais, porque estão comprometidos com a educação pública. E um dos elementos que nós precisamos, de fato, incorporar é o enfrentamento à evasão escolar, o abandono da escola. E muitas vezes esse abandono vem por conta de uma necessidade econômica de conciliar trabalho e escola, que muitas vezes são inconciliáveis diante da realidade da nossa sociedade. Eu fiz ensino médio noturno, enquanto trabalhava por causa de uma necessidade como essa. Foi muito esforço para continuar trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Nesse momento, quando o Estado brasileiro diz que vai conceder bolsas, que vai conceder estímulos e incentivos para a permanência, combate a evasão, melhora a qualidade da educação, dá mais chances e oportunidades para que a escola seja lugar de descoberta do mundo. Mas essa semana nós vamos discutir ensino médio várias vezes. Teremos que votar aqui. Esperávamos, inclusive, que, quem sabe, era melhor adiar um pouco mais, porque o debate sobre o currículo resolve os problemas da educação. Mas currículo é importante, mas é infraestrutura, é bolsa permanência, é salário, é qualidade da educação, aquilo que vai dar resultado na educação pública. Viva a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, viva a Bolsa. Vamos aprovar esse projeto. Obrigado, parabéns, deputado Tarcísio Mota. Deputado Padre João, favorável. Deputado Alencar Santana, favorável. Deputada Dandara, favorável. Deputado Gilvan Alencar, favorável. Deputado Gilvan? Já falou, ele não quer falar. Deputado Rafael Brito, favorável. Deputado Mendonça Filho. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Mendonça Filho. Ele fala lá de cá, lá de cá. Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu subo à tribuna nesse instante para manifestar o meu apoio ao projeto de lei 54, de autoria da deputada Tabata Amaral, que ele é extremamente importante e vai ao encontro de uma das principais preocupações das etapas educacionais do Brasil, que é justamente o ensino médio. Infelizmente, os indicadores educacionais do país são muito distantes e é razoável quando se analisa o acesso à educação infantil, a alfabetização, que infelizmente a gente não consegue consagrar e garantir para todas as crianças dentro da idade correta e ao longo da sua formação educacional, fundamental, anos iniciais, finais, e o médio. A maior quantidade de problemas das etapas educacionais, evasão de cerca de 40%, uma das maiores do mundo. Na América Latina, a gente bem distante de países como Colômbia, como México, por exemplo. Temos também, além da evasão, um problema de déficit de aprendizagem, né? Ao final do médio, de acordo com o SAEB de 2021, os jovens brasileiros, do ponto de vista de aprendizagem matemática, conseguem ter apenas 7% dos jovens, de cada 100 jovens, 7 têm performance adequada ou desempenho adequado em matemática. Em português, 30%.
Então, um quadro devastador. Boa parte dessa evasão é decorrente da falta de renda. Muitas vezes, família carente que tem que ter o filho ajudando na renda familiar. Então, esse projeto especificamente falando, vem ao encontro dessa preocupação para que a juventude brasileira no ensino médio tenha uma garantia de renda ao longo da sua jornada no ensino médio, formando uma poupança e garantindo a frequência escolar. Eu quero manifestar o meu apoio e ratificar também o desejo como relator da proposta que altera a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, que durante essa semana ou a próxima, deputado Tarcísio, nós possamos votar também essas alterações. Preocupado que estou com a modernização e atualização do ensino médio brasileiro. Então, por essas razões, eu manifesto o meu apoio à aprovação desse projeto de proposta legislativa. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos, deputado Mendonça Filho. É uma honra nesse momento estar presidindo essa sessão de um projeto tão importante para o Brasil, para os estudantes, mas principalmente para aquelas pessoas menos favorecidas. Dessa forma, dando continuidade, eu chamo aqui o orador Marcel Van Hatten para fazer uso da palavra falando a favor. Marcel não se encontra. Está ali. Marcel, com a palavra por 3 minutos. Senhor presidente, caros colegas, esse projeto aqui que está sendo discutido nessa noite é um projeto que merece a aprovação. Nós estamos conversando já desde a sua apresentação, ainda no mandato passado pelo deputado Tabata Amaral, a gente vem conversado sobre a importância de se gerar incentivos para que os jovens permaneçam estudando, permaneçam no ensino médio. E a ideia de haver uma compensação financeira ou, de outra forma, poderia ser dito, uma recompensa monetária por isso, é uma ideia que foi implementada já em muitos países de uma forma extremamente exitosa. E não só em muitos países, também em muitos estados. Nós vínhamos falando aqui com o Rafael Brito, que é deputado pelo estado de Alagoas, foi secretário de Educação, falando da experiência dele no seu estado e como isso ajudou a evitar a evasão escolar. Então, é um projeto absolutamente meritório, conta com o nosso apoio, inclusive está dentre as propostas que o Novo faz toda vez que apresenta seus candidatos no Poder Executivo, porque nós entendemos que é preciso fazer com que a base da sociedade, em especial aqueles mais vulneráveis, mais pobres, mantenham-se na escola, tenham a educação que o nosso povo merece. Nós temos uma divergência, no entanto, com o relatório do deputado Pedro Uxai, e agradecemos pela sua atenção, também pela leitura que foi feita, vários pontos super positivos, mas nós temos uma divergência em relação ao percentual de frequência, senhor presidente. 75% é o percentual de frequência necessário para qualquer aluno passar. Nós entendemos que para receber esse apoio do Estado deve ser cobrado um percentual maior de frequência, da forma como, aliás, o próprio deputado Brito disse, fez em Alagoas, iniciando em 80% e no segundo ano aumentando para 90% a frequência escolar exigida. Por quê? Assim cria-se um incentivo muito positivo para que o aluno não falte aula. E convenhamos, faltar 25% das aulas é bastante. A cada 4 aulas faltar uma significa faltar praticamente uma vez por semana. Não é positivo que nós aprovemos uma lei que exige apenas aquilo que é necessário para o estudante passar, que na minha opinião já é baixo. O bom aluno não falta semana. Nós precisamos exigir mais frequência, por isso estamos com essa emenda, esse destaque para 80% no primeiro ano, passando para 90% no segundo ano, como foi feito no estado de Alagoas, e esperamos a sensibilidade do relator para que esta nossa emenda seja acatada no seu relatório e não precisemos ir a voto, não tem necessidade, deputado, de a voto nisso. Inclusive, só para concluir, senhora presidente, inclusive nós abrimos mão de um outro destaque muito meritório, nós dissemos que abriremos mão dele,
que é em relação ao desempenho no Enem. Nós entendemos que também seria muito bom que o desempenho do Enem gerasse um adicional para o estudante, mas talvez por ainda não ter o apoio necessário. E mais do que isso, se conseguirmos o mais importante, que é uma frequência mais alta para acesso ao programa, nos daremos por satisfeitos. Catar. Obrigada, deputado. Com a palavra, o deputado Cobalcini. Senhora presidente, deputado Rosário, colegas deputados, deputadas, tive deputado Rafael Brito, que foi secretário em Alagoas, pude ajudar na proposição e depois na liderança do voto em Santa Catarina, quando o Estado instituiu projeto semelhante a esse, fazendo com que o jovem permanecer no ensino médio, recebendo um estímulo financeiro. Lá, como também em Alagoas, que eventualmente tenham seguido esse caminho, tem dado certo. E eu fico extremamente feliz de poder hoje aqui nesta sessão histórica para dizer à deputada Tabata Amaral, autora do PL 54, que esse voto é com louvor, deputada Tabata, e ao relator, deputado Pedro Kizai, colhe proposições como a minha, no projeto 31, que determina que os alunos que estão frequentando a educação profissional ou tecnológica, que sejam incluídos os números do IPEA do Brasil. Dizem que aqueles que fazem o ensino profissional e tecnológico, ao concluir o seu curso, 83% saem empregados. No Brasil, apenas 8% dos nossos jovens fazem cursos profissionalizantes, ao passo que países da América do Norte, países europeus e até de outros continentes, essa média alcança 70% dos jovens que fazem a educação profissional e tecnológica. Por isso, também fico muito feliz de ver o nosso projeto contemplado no relatório e incluir milhares de jovens brasileiros que possam também receber, para concluir, presidente. E assim, com a recepção do meu projeto e de outros projetos, mas esses jovens que também fazem o ensino profissionalizante possam estar incluídos neste estímulo, nessa poupança financeira, e assim concluírem o seu curso profissionalizante e poder acessar o emprego, assim como acontece fora do Brasil. Eu defendo priorizar o ensino profissionalizante no Brasil. Muito obrigado. Deputado Cobalcini. Próximo inscrito, deputado Pedro Campos.